Oi, Ju, Diego, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Oi, Norma, Jonathan, Bruno sempre presente. Jonathan, Stella, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tô aqui tentando ficar não tão descabelada para vocês olharem para minha cara. Matheus, alto e claro, obrigada. Estela, boa tarde. Ju Silva, Raíza, Silvânia, Kátia Teles, Kátia Teles. Raíza, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como estamos nesta quinta-feira? Letícia, estão em casa, estão trabalhando, estão fazendo o quê? Contem pra mim. Em casa trabalhando? Eu tava trabalhando até agora. Parei rapidinho só pra passar um batom, pra não ficar com cara de louca, pra vir aqui bater um papo com vocês. Oi, Lidiane, Paulinho, o Gael, Caroline, tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam bem-vindos à minha casa. Paula, Elidiane, boa tarde pra vocês. Matheus, doido pra começar a trabalhar, Matheus? Então vamos lá, que hoje eu vou dar. A ideia de hoje é assim, eu vou passar as dicas das coisas que eu fiz, tá? Foram várias, eu até fiz uma listinha para eu ir tentando lembrar tudo que eu fiz. Imagina, Matheus. Oi, Sarita! É um prazer poder estar aqui falando, contando um pouquinho da minha experiência, né? Porque é a única coisa que eu tenho conhecimento. Mas a ideia é tentar ajudar, compartilhar. Então, hoje vai ser um bate-papo, tá? Eu vou falando aqui as coisas que eu fiz. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa, já manda. Oi, Marcos, Fernanda, Ana, Ícaro, boa tarde. Boa tarde, MVL Santos. Tudo bem? Obrigada por entrarem aqui. Eu gosto sempre de dar pelo menos uns 5 minutinhos para galera chegando e aí eu começo com os assuntos, tá bom? Então, Juscelia, boa tarde. Alex, boa tarde. Engenheiros Dublin, gente. Esse eu já comentei em outras, vou comentar de novo. Esse é um canal que é muito legal de vocês seguirem também, que é o Alex, trabalha aqui na Irlanda como engenheiro também e tem muito conhecimento para compartilhar. Oi, Fê, Rafa, Lê Araújo, boa tarde a todos. Já, como estamos aí? Já deu uns 5 minutinhos? Já deu uns 5 minutinhos, né? Então, vamos começar a falar, senão fica muito monótono. Ó, Alex, depois a gente tem que fazer uma live, eu e você e eu no seu canal, você no meu, pra gente trocar ideia com esse povo todo aí que quer ser engenheiro na Irlanda. Combinado? A gente tem um churrasco que tá pendente, né? Devido à pandemia. Então, vamos começar. Primeira coisa de tudo, assim, gente. Quero fazer engenharia, quero trabalhar como engenheiro fora do Brasil. Lindo. Oi, vida! Ai, gente. Olha o namorado dando um apoio aqui, ó. Não posso perder o foco. Quero trabalhar como engenheiro, quero trabalhar, ter uma experiência fora do Brasil. Eu recebi algumas mensagens, eu fiz até um questionamento essa semana qual que é seu bloqueio e tal. E a primeira coisa, assim, o top 10 foi... Oi, Chu! O top 10 foi inglês, né? Foi o primeiro item que veio, assim, como o maior bloqueio. O que eu vou dizer sobre a questão do inglês? Obviamente, tem que ter inglês para você trabalhar fora do país, né? Eu acho,
Fora do país, se for o país de língua inglesa. Se for um país de outra língua, você tem que ter outra língua. Mas, assim, nós brasileiros, a gente tem um costume da gente se auto-boicotar, né? Então, assim, quando você chegar num nível de inglês que você acredita que você já consiga ter uma conversação de pelo menos uns 20, 30 minutos, assim, sem você gaguejar tanto, obviamente que vai ter palavras que você não vai conhecer, né? Mas isso não é um problema, tá? Termos técnicos você vai aprender estudando, trabalhando, no dia a dia. A gente não aprende termo técnico na escola. Tanto que eu até postei 2 cursos de inglês gratuitos que tá rolando aí na internet de termos técnicos, né? De engenharia. Tá ali nos meus highlights do perfil. Depois, quem não viu, dá uma olhadinha lá. Eu não fiz ainda, então não sei dizer se é bom ou não. Mas só o fato de ser de inglês voltado para engenharia e arquitetura, eu acho que já vai agregar alguma coisa. Então, vale a pena dar uma olhada. E assim, se você tem um inglês que você consegue se comunicar, já está preparado para arriscar, entendeu? Não se prenda, não sou nível advanced, não sou fluente, não sei o quê. Você vai aprender e você vai desenvolver com o tempo. Olha aí a Fabi falando que está se boicotando por causa do inglês. Eu até hoje gaguejo. Eu acho que assim, eu tenho 4 anos aqui, então o período que eu estou praticando inglês é de 4 anos. E uma criança de 4 anos está aprendendo a falar, sabe? Eu sempre uso esse termo. Obviamente que você não vai chegar para uma entrevista e a pessoa vai perguntar para você, qual que é seu ponto fraco? E você vai falar, eu sou, sei lá, desorganizado. E pronto. Você tem que desenvolver. Por isso que eu falei a questão de você conseguir comunicar. Mas isso é você que tem que sentir em você, tá? Então, quando você achar que você já está num nível de comunicação bacana, já dá para ir para o próximo passo, entendeu? Então, foca no inglês, que esse é o primeiro de tudo, mas não se boicote, ok? Então, essa é a primeira dica, primeiro passo, e foi a primeira coisa que eu fiz. Gente, mais um Engenheiros Talks, o Eric também, outro perfil que super vale a pena vocês seguirem, porque ele é engenheiro elétrico. Se eu não estiver errada, Eric, por favor, se eu tiver, me corrija. Mas também é um perfil maravilhoso que vale a pena todo mundo seguir. Então, quem está aqui me assistindo, depois segue tanto o Engenheiros Talks como o Engenheiros em Dublin. Gente, vamos parar de se boicotar, porque não vai adiantar, entendeu? É você por você mesmo. Então, se você estudou, no meu caso, eu vim para outro país, eu vim para estudar inglês. Se eu não tô com um inglês bom ainda, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então eu tenho que acreditar que o meu inglês está desenvolvendo. E também antes de eu começar a trabalhar na área de engenharia, eu trabalhava como vendedora. Muita gente aí já deve ter assistido os vídeos de eu contando as minhas histórias. E eu fui obrigada a ter que conversar, né, a me comunicar. Então, primeira dica, inglês comunicável, ok? Beleza. Segunda dica. Primeiro, antes de eu contratar serviços e tal, eu fiz o meu currículo por conta, tá? Mas traduzir para o inglês, eu não sei os termos técnicos e tudo mais. Eu também não sabia. O que eu fiz? Eu traduzi, bem à base de Google mesmo, peguei algumas informações lá e levei para a escola. Então, quem está estudando, aproveita os professores. Hoje você não está indo para a escola, mas o seu professor está lá disponível online, não tá? Então, aproveita eles. Eles adoram isso. Entendeu? Porque eles se sentem muito mais importantes do que só tá dando o I am, you are. Então, faz a tradução do seu currículo, leva para os seus professores na escola e pede para eles darem um toque, te orientar, porque eles gostam muito disso. E o mais legal, quando você começa a fazer isso, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer isso, os meus professores começaram a trazer materiais de inglês sobre construção civil. Então, eles vinham pra aula, assim, e eles me traziam, tipo, material extra. Falavam, Bia, achei isso aqui na internet, talvez fosse te ajudar na sua busca, no seu currículo, não sei o quê. E eles vinham com materiais diversos que eles achavam e eles traziam pra mim. Então, assim, olha que bacana. Já é uma coisa que, assim, faz toda a diferença porque você começa a ter contato com
uma cultura diferente, né? O vocabulário é diferente e as pessoas começam a querer te ajudar. E isso é a parte legal. Peça ajuda, porque sempre vai ter alguém querendo te ajudar. Beleza? Então, traduzir o currículo. Traduzir e mostrar para os professores se você não tiver condições de pagar alguém para fazer. Se você tiver condições de pagar alguém para fazer, aí paga. Eu só fui pagar, tipo, 1 ano depois. Eu já tinha traduzido, já estava aplicando. E até explico para vocês o porquê que eu fui pagar no decorrer aqui da nossa conversa. Agora, outra coisa, né? Então, eu tô indo por itens aqui, porque eu escrevi mesmo. Então, vamos lá. Traduzir o LinkedIn. Você traduziu o seu LinkedIn, você vai pegar exatamente como você fez no seu LinkedIn, não, no seu CV, você vai pegar exatamente o que você escreveu lá e você vai trazer para o seu LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn, ele é uma ferramenta muito utilizada aqui. No Brasil a gente não tem esse costume, mas aqui ela é muito utilizada. E além dela ser muito utilizada, é importante que você use ela também. Então, não sei se vocês viram esses últimos dias, mas o pessoal do eDublin, o Edu fez algumas lives falando sobre LinkedIn e ele falou da questão do perfil All-Star. E o que é o perfil All-Star? O perfil All-Star é o que atende o mínimo dos requisitos que o LinkedIn pede para você preencher para que você seja mais fácil encontrado, tá? Pelos recrutadores ou pelo próprio sistema. Quando ele posta alguma vaga, essa vaga vai ser vinculada a você, à base desse seu perfil All-Star. Então, é legal que você tenha o seu perfil completo, tá? Depois eu vou repostar o post que está falando sobre essa questão do perfil All-Star, que são 8 itens, se eu não me engano, que fala mais ou menos tudo que você precisa para o seu perfil estar topzera. Beleza? Uma das coisas principais que eu falo para todos os meus amigos é foto. Foto, tanto a sua foto de perfil. Não tem dinheiro para pagar um profissional? Não paga? Tira você mesmo. Mas faz assim, ó. Põe uma camisa social, dá uma ajeitadinha no cabelo, põe o seu celular com timer no modo retrato, né? Que hoje em dia acho que 90% ou 100% dos celulares tem esse modo retrato. E tira uma foto mais séria. Não é foto de balada, não é foto no busão, que nem eu tirei, gente. Tô falando porque eu já fiz essas coisas, então eu posso falar. Não é isso, é uma foto séria. Você tem que pensar que você tá se vendendo e a primeira coisa que vão olhar no seu LinkedIn é a sua foto. Então, se olharem para aquela foto e não ganharem nenhuma credibilidade com a sua imagem, não vão continuar olhando seu perfil. Então, foto profissional é importante. E a segunda foto que também é importante, que vale a pena ser colocada, é a foto de capa. Normalmente nos perfis do LinkedIn, ela vem aquele padrãozão azul, que são os pontinhos. Que eu não sei se vocês já se ligaram, eu não tinha me ligado até algumas semanas atrás, foi o meu namorado que me falou, que é exatamente mostrando essa questão da conexão do LinkedIn. Então, é muito interessante. Só que não é o seu trabalho, certo? Então, sempre troca aquela foto por uma foto que seja vinculada com o seu trabalho. O que você vai fazer? Joga no Google. Google é o nosso melhor amigo. Entra no Google lá, no meu caso, engenharia civil. Eu entrei no Google, joguei engenharia civil, olhei as imagens, a imagem que chamou mais atenção pra mim, que foi aquilo que eu olhei e falei, é isso que eu faço. Foi a imagem que eu coloquei, na época, né? Hoje a foto é uma foto minha mesmo, na obra, com um colega de trabalho. Mas na época, quando eu fiz o LinkedIn, foi isso que eu fiz. Então, mais uma dica muito importante e que faz parte dos primeiros passos para você poder conseguir o seu emprego na área de engenharia. Beleza? Espero que vocês estejam anotando. Não vou deixar essa live salva. Não, brincadeira, vou sim. Mas é importante. Não, a foto era minha mesmo, Paulo. Olha aí, Raíssa fez isso, tirou foto profissional, arrasou. Unsplash, banco de imagem gratuita, muito bom, chamado unsplash.com, que deve ter várias imagens. Mas também, se não quiser acessar isso, gente, só jogar no Google. No Google aparece imagem para
qualquer coisa que vocês quiserem. E aí, você só precisa de uma, você consegue achar lá. Isso mesmo, Bru, anotando tudo, por favor. Troca, porque faz toda a diferença. Eu comentei outro dia com alguma amiga, alguma coisa assim. Pensa que você é um produto. Você chega no mercado e o produto tá meio amassado, com uma cara meio estranha. Você não procura uma embalagem que tá bonitinha, que tá certinha, organizadinha? Eu procuro. Se tiver amassado, eu deixo na prateleira. Então, assim, acredito que a maioria das pessoas fazem isso. Por isso, tem que ter uma foto profissional. Não precisa ser tirada por um profissional, apesar de que estou tentando uma parceria com um amigo aí, que é fotógrafo profissional. Quem sabe, pós-pandemia, não rola um pacotão aqui para todas as pessoas que seguem o Engineers of Ireland e a gente consegue fazer um bem bolado e tirar fotos profissionais de todo mundo arrasando. Mas, a princípio, enquanto não temos isso, dá para vocês pegarem e tirar por conta. Tá bom? Deixa eu ver aqui a Ana Ramão, né? É isso? Se eu falei errado, desculpa. No LinkedIn já vi alguns CVs, somente 3 ou 4 descrições da atividade da empresa. O que você acha sobre? O que você acha que tem que copiar e colar o CV? Ana, quando você coloca no seu LinkedIn, pelo menos a última e a penúltima empresa da qual você trabalhou, é legal você desmembrar mais as suas funções. As antigas, não tem problema. Você pode até colocar só uma coisa bem básica, não tem problema nenhum. Mas as últimas, é importante você colocar, sim, quais foram as suas funções e colocar elas de uma forma com que vincule com o que você está procurando atualmente, tá? Então, sempre pensar nisso. Você está aplicando para trabalhar na área de engenharia e tal, e você trabalhou com isso no Brasil, então colocar isso de uma forma com que você mostre que você tem todo o conhecimento, toda a experiência necessária para aquela vaga da qual você está aplicando, ou para as vagas, tá? Então, eu acho que não é tanto quantidade, é muito mais qualidade do que você coloca, tá? Ana Ramon, tá ótimo. E sobre os dados da empresa, é necessário colocar descrição da empresa? Descrição da empresa não, mas uma coisa que é legal que eu aprendi é você, no final, que você coloca lá o nome da empresa. Tudo isso você vai colocando, né? Importante quando você estiver escrevendo, sempre tentar vincular com o que tá no sistema do LinkedIn, porque senão você não fica vinculada naquela rede. E no final, você tem a opção de colocar links. Se você tiver o link da empresa, isso é legal. Coloca o link da empresa lá no seu LinkedIn, porque já vai direcionar para a página. Se a pessoa quiser conhecer mais sobre a empresa, ela vai clicar lá e vai olhar. Porque o principal do LinkedIn é você e a sua experiência. Então, não precisa colocar a descrição da empresa. Você põe o nome e vincula com o link, tá bom? Próximo item. Cover letter. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na Europa, quando você aplica para uma vaga de emprego, você precisa enviar junto do seu currículo uma cover letter, que nada mais é do que uma carta de apresentação exatamente vinculada para aquela vaga, tá? Então, assim, você pode ter uma padrão, mas quando você vai enviar, você vai adaptá-la para aquela vaga da qual você está aplicando. Então, se você está aplicando para uma vaga de emprego Vou usar a BAM como exemplo, porque é uma construtora gigante aqui, né? Na BAM. E aí tem lá a descrição da vaga de emprego. Você vai olhar a descrição da vaga, vai ver o nome da empresa, vai se informar sobre a empresa, vai utilizar daquela informação e pôr na sua cover letter, que é onde você está se apresentando. Sabe aquela coisa do quem é você em 30 segundos? Isso é a sua cover letter. Você tem que se apresentar em 30 segundos, mas ao mesmo tempo deixando claro que você é para aquela vaga daquela empresa e que você gosta daquela empresa, que você quer trabalhar lá por causa disso, disso e disso. Entendeu? Então, cover letter é legal ter uma padrão, porque falar sobre você
vai ser meio padronizado. A única coisa que vai mudar é a questão da empresa e da vaga da qual você está aplicando. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Matheus, você tem passaporte europeu? Conseguiu trabalho pelo Critical Skills. Critical Skills, Matheus, eu não tenho passaporte europeu ainda. Estou no processo, mas ainda não tenho. E foi justamente por isso que eu comecei a procurar a vaga de trabalho na área de engenharia, porque meu visto de estudante já tinha acabado, eu não queria voltar para o Brasil, e aí eu comecei a aplicar e consegui o visto de trabalho Critical Skills, tá bom? Eu fiz curso do Udemy, do Edu, da Dublin sobre LinkedIn. Fiz meu CV em inglês, pesquisei cargos próximos do meu para ver termos e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda não me sinto segura para passar meu LinkedIn, para passar ele para o inglês? É isso que você está dizendo, Camila? Você sabe que você tem a opção de deixar com os dois, né? Português e inglês. Se você não tá muito segura de passar o seu pro inglês, apesar de que eu acho que, assim, se você tá procurando vaga aqui, é o principal. Mesmo, eu comentei um pouquinho antes, não sei se você viu. Se você não tá certa, pede pro seu professor da escola ou algum amigo seu que tem um nível de inglês um pouquinho melhor para dar uma olhada, tá bom? Mas é válido passar pro inglês sim e é importante. Visto de trabalho tem custo para a empresa? Tem custo para a empresa sim, Paula. Mas eu vou falar disso numa outra live, tá? Mas é um custo baixo. Critical Skills foi 1.000 euros para aplicação. Não sei se continua esse valor ou se aumentou. Mas depois eu vou explicar certinho. Se vocês quiserem que eu explique sobre Critical Skills e o General Employment, como que funciona cada tipo de visto, depois vocês me mandam uma mensagem e aí eu falo sobre isso numa outra live ou hoje mesmo, se der tempo no final, tá bom? Tenho uma dúvida como responder quando me perguntam sobre o meu visto. Geralmente não tenho retorno quando digo que tenho visto de estudante. Lidiane, isso acontece bastante, viu? A questão é que você precisa saber como funcionam os vistos. Então, vamos deixar para a próxima live que eu vou explicar sobre os vistos. Se vocês quiserem, eu explico semana que vem. Pra gente poder ter mais assunto, né? Porque senão eu vou falar tudo nessa, acabou os assuntos. E eu tenho um monte de coisa pra falar aqui ainda. Oi, Vi! Matheus, você chegou a fazer cursos aqui? Se sim, qual você recomenda? Tenho interesse em fazer gestação total, pois percebi que aqui quem quer trabalhar como site engineer tem que fazer esse curso. Matheus, eu não fiz curso aqui, só curso de inglês, tá? Gostaria da live sobre visto. Farei a live sobre vistos. Já me falaram isso, mas não sei como fazer. Vou pesquisar como faz para deixar o LinkedIn em português e inglês. Muito obrigada. Camila, depois me chama no privado e eu te dou o passo a passo certinho. É bem tranquilo, tá bom? Live sobre vistos. Vamos fazer live sobre vistos, então. Oi. Quem chegou aí? Deixa eu continuar aqui. Bom, então, voltando. Inglês comunicável. Currículo traduzido para o inglês e verificado por alguém que tenha um conhecimento de inglês um pouco maior que o seu, para poder ver se tem algum erro de grafia, né? Alguma coisa assim. LinkedIn com foto e foto de capa. E a cover letter. Você tendo essas 4 coisas que são essenciais para qualquer vaga de trabalho na área de engenharia, áreas comerciais, acho que todas as áreas, na verdade, né? Tirando os subempregos que a gente fala, acho que para qualquer área que você queira aplicar para tentar um visto de trabalho e tudo mais, essas são as coisas essenciais que tem que ter. Aí, o que eu fiz? Isso foi lá para junho de 2017, faz um tempinho. Eu comecei a entrar no Google, porque até então eu não sabia usar o LinkedIn direito, então eu usava o Google. Eu entrei no Google e eu comecei a pesquisar. Qual foi a primeira coisa que você disse? A primeira coisa que eu disse? Travimicha.
Gente, vocês têm uns nickname que me deixa confusa. Foi inglês comunicável, tá? Então vamos focar aqui. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre quais eram as empresas de construção na Irlanda. Joguei no Google. Construction companies, engineers, AutoCAD, coisas assim, e fui procurando. Conforme eu achava as empresas, eu entrava na página delas e ia lá nos contacts ou na parte de careers, porque algumas dessas empresas têm lá, né, a parte de oportunidade de trabalho da empresa. E eu entrava lá e olhava se tinha alguma oportunidade de emprego ou não para aquela empresa. Se tinha que fosse dentro das minhas qualificações, eu já aplicava ali mesmo, porque eu já estava com o pack pronto. Se não tinha, o que eu fazia? Eu mandava uma mensagenzinha no info deles. Então, o e-mail de informação ou às vezes até o de recrutamento você consegue encontrar na página. E eu mandava com o meu currículo, a minha cover letter e me apresentando e dizendo que eu estava na Irlanda aprendendo inglês e que eu gostaria de uma oportunidade. E nessa época eu estava buscando oportunidades como voluntária. Então eu colocava que eu estava buscando uma oportunidade para trabalhar, mesmo que fosse de voluntário. E eu fiz isso com muitas empresas. Eu estava olhando meus e-mails essa semana para poder fazer essa listinha aqui e eu contei mais de 50 empresas que eu fiz isso, sem contar as que eu mandei direto pelo próprio site. Então, mandei para muitas empresas, tá? E dessas, eu consegui um retorno. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Não ache que se você mandar para 3, você já vai conseguir um emprego. Pode ser que sim, mas assim, não desista, tá? Se você mandar para 3, para 10, para 15 e não tiver retorno, continua. O ideal é você continuar atrás do seu sim. Você só precisa de um. Então, alguém vai te responder. Fiz isso. Stella, documento que eu utilizei. Eu usei o meu currículo, minha cover letter e só. E fiz um e-mailzinho padrão. Não existe um documento que eu possa disponibilizar, porque é o meu currículo. Então tem que ser o seu currículo e a sua cover letter, tá bom? O que eu perdi aqui em cima? Qual foi a primeira coisa que você disse? Eu já respondi. Pode pedir as dicas de traduzir para o inglês, português. Traduzir não, né? De fazer lá os 2 perfis que eu ajudo. Como funciona a área de engenharia de assistência técnica na Irlanda. Bru, você me mandou essa mensagem e antes, né? E eu não te respondi porque eu não sei ainda. Mas eu tô tentando descobrir e eu te falo, tá? Porque como aqui tem a Home Bond, que eu até fiz o post dela esses dias, que ela é aqui como fala? Seguro, né? Das construtoras e tal, de casas. Eu não sei como funciona a parte de assistência técnica. Mas eu vou tentar descobrir e aí eu faço um post, alguma coisa sobre isso. Eu não esqueci de você não, tá na minha lista, tá bom? Aqui eles têm vaga de estágio. Matheus, tem. Internship, se eu não me engano. Eu só não sei direito como funciona isso para brasileiro, se você quiser. Porque se você precisar de visto de trabalho, você não pode ser estagiário, porque o salário de quem tem visto de trabalho, ele é o mínimo de 32 mil anual. Então, você precisaria estar estudando e talvez aplicar para part-time, né? Para um meio período de emprego, que aí você poderia trabalhar como estagiário, tá bom? Obrigada, Aline. A minha secretária chegou, gente. A Aline Estevam. Chegou aí. Ela me ajuda sempre, que ela vai postando as coisas conforme eu tô falando. Ela arrasa. Obrigada, Aline. Obrigada por estar presente mais uma vez. Vagas de voluntariado. Vagas de voluntariado, sim, mas aí você precisa ter o visto de estudante ou um passaporte, né? Vamos... Sim, obrigado, Vitor, pela ajuda. Vitor, ele é maravilhoso. Quem não veio ainda, tá procurando agência, fala com o Vitor. O Vitor trabalha na agência que me mandou pra cá. Ele arrasa, foi meu consultor. E hoje é meu best friend. Então, eu sou suspeita, porque eu falo mesmo das pessoas que eu gosto. Deixa eu ir pro próximo item aqui, porque a gente só tem 1 hora e eu já falei 30 minutos e eu não tô nem na metade da lista ainda. Bom, aí eu falei da questão de pesquisar as construtoras, mandar visto, tal.
Contactei as empresas por e-mail. Beleza. Agora vamos para o próximo passo. Você fez tudo isso, mandou seu currículo, arrumou seu LinkedIn, começou a aplicar para as vagas porque você já está com aquele pack pronto, já está se sentindo um pouco mais confiante no inglês. Alguém te liga para marcar uma entrevista. E aí pronto, né? Aí a gente gela, o coração acelera, você começa a gaguejar, não sabe o que está fazendo. Aqui as empresas de recrutamento, principalmente agora, fazem muita entrevista por telefone, antes do cara a cara. Então, só chamar no direct depois. Vou até pôr ele aqui, ó. Pin comment. Então, como que você vai tirar esse frio, né? Esse friozinho da barriga? Eu fiz muito isso, tanto para mim quanto para alguns amigos. Eu assisti vídeos do YouTube sobre principais perguntas de uma entrevista em inglês, né? Eu fiz entrevistas, então eu e um amigo meu entrevistamos um ao outro. Então a gente, tipo, eu vou fazer uma entrevista de engenharia para uma obra tal, tal, tal. Eu passava para ele a informação da vaga, ele lia, fazia perguntas, pegava essas perguntas básicas que são de entrevistas mesmo, e aí a gente fazia uma videoconferência e ele ia me entrevistando e eu tinha que responder. E o legal é porque é seu amigo, né? Então você, automaticamente, você tá um pouco mais confortável. Só que ao mesmo tempo existem perguntas que você vai ficar nervoso, não importa quem que tá perguntando. Então é legal você fazer isso, porque você já vai começando a se preparar para uma entrevista, tá? Então, fica mais uma dica, eu fiz e é importante. Não precisei usar no meu trabalho, porque hoje, a empresa que eu trabalho, o meu chefe, o tipo de entrevista que ele faz não é o tipo de entrevista convencional que a gente está acostumado. Mas eu tive que fazer entrevista com o recrutador por telefone e isso me ajudou bastante, porque eu estava bem nervosa. Foi num dia que estava tendo uma nevasca aqui na Irlanda. Eu estava na rua, brincando na neve, porque eu estava toda doida. E aí, o cara me ligou para fazer entrevista. Ainda bem que eu já estava preparada, né? Porque foi bem intenso. Então, isso aí é mais uma dica. E se você não tem um amigo da qual você acha que vai ser uma pessoa que vai dar para você fazer esse exercício, não sei se todas as escolas são assim, mas a minha escola, onde eu estudei, eles davam o direito de você marcar 1 hora por semana uma aula extra particular com o professor, como se fosse uma aula de reforço. E eu fiz isso também, umas 2 vezes só, mas eu marquei essas aulas extras com a minha professora, que era uma linda. E aí eu fiz esse bate-boca, nessa entrevista fake com ela. Então fica aí mais uma dica que é legal. Mesmo se vocês não têm uma vaga de trabalho ainda em vista, só para vocês irem treinando. Vocês podem vocês mesmos levarem as perguntas para sua professora e falar: olha, professora, eu precisava treinar isso aqui, você me ajuda? Para você me corrigir na gramática, na pronúncia, né? Então, vale a pena. Eu acredito que todas as escolas dão direito a essa hora extra aí durante a semana. Não tenho certeza. Vitor, você deve saber mais que eu. Se você quiser se manifestar, por favor. E você acaba começando a criar confiança, porque você vai treinando, tá? Agora, peraí, tem umas perguntas aqui, eu não quero perder as perguntas, porque senão depois fica tudo acumulado e eu não consigo falar. Na Irlanda, que eu parei no Vitor, ele falou que... Oh, meu Deus, volta. Aqui, tem vaga de estágio não remunerado. Aqui. Na Irlanda é possível fazer freelance na área de engenharia, AutoCAD, projetos? Eu não sei. Provavelmente sim, porque tá em falta, estão precisando. Mas eu acho que você conseguiria emprego mais fácil até. Qual agência? Agência Trinity Intercâmbio, do Vitor. Mas vocês podem chamar ele no privado. Glassdoor também tem muita informação sobre a empresa. Aline, isso é o quê?
Glassdoor é uma empresa ou é um site que fala sobre as empresas? Não conheço. Bia, você conseguiu algum trabalho voluntário em alguma empresa aí? Sim, não foi bem voluntário. Eu me ofereci para trabalhar voluntária. Vou contar essa história agora, então. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Quando você conseguiu o primeiro emprego como engenheira, você ainda estava com os seus estudantes? Sim, e está vinculado com o trabalho voluntário. Então vamos contar. Quando eu estava nesse processo aí que eu estava falando para vocês, que eu comecei a mandar meu currículo para todas as empresas e mandar e-mails e tudo mais, o que que eu fiz? Eu fui chamada para trabalhar numa empresa que eu já trabalhava na loja nessa época. Eu fui chamada para trabalhar nessa empresa, mas era tipo cadista. E o cara falou para mim assim, eu não posso ter você aqui de graça, porque eu queria trabalhar voluntário. Ele falou que ele não podia, que ele ia me pagar o mínimo, que era 9 e pouco, né? Ele pagava 10 a hora na época. Aí eu falei, pra mim tá lindo, porque eu já vou ganhar uma experiência e eu tenho visto de estudante e eu tenho um outro emprego, então tava tudo certo. Então o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa X, que eu não vou citar nomes, das 9 ao meio-dia. Aí eu saía de lá correndo, ia pra escola, estudava da 1 às 4h30, saía das 4h30 e ia pra loja onde eu trabalhava, que era das 4h30 à meia-noite. E aí foi por uns 2, 3 meses. Só que aí ele falou pra mim que ele ia me dar um visto de trabalho. Então eu fiquei super esperançosa, né? Porque eu já tava com o meu visto pra acabar. E aí eu sei que não deu muito certo, o visto não rolou, infelizmente. E eu acabei não continuando trabalhando lá. E eu voltei a ser só estudante e continuar trabalhando na loja. Mas a minha primeira experiência, sim, foi como meio voluntário. Eu ofereci para ser voluntária, mas ele quis me pagar, só que ele pagava dinheiro, né, na mão. Então eu não era registrada, o que não atrapalhou na questão das 20 horas, que era o que eu fazia pela loja. Então foi um voluntário remunerado, vamos dizer assim. E foi bom, porque querendo ou não, eu ganhei um pouquinho de experiência, eu comecei a ter contato com as normas, né? Ele foi me orientando um pouco. A empresa é bem legal, só não deu certo a questão do visto porque ele mudou de ideia, contratou um rapaz que tinha cidadania e acabou não rolando. Mas foi bem bacana e sim, consegui sim. Mas fui pago. Eu entrei aqui agora, não sei o que você já falou, eu trabalho com curso no Brasil. Seria quantista severo na Irlanda? Sim. Minha esposa também se candidatou a voluntária e acabou recebendo salário quando foi contratada. Sim, é verdade, eu lembro dessa história. Ela foi trabalhar, se ofereceu para voluntariado, a Carol, e aí eles pagaram. E se eu não me engano, depois ela foi até efetivada, não foi? Ficou trabalhando por um tempo lá. Se eu não me engano, é isso. Então, vocês pegaram as dicas até agora, né? Fala com o professor, fazer entrevista com professor ou algum amigo que tem um inglês, que pode ser no seu nível ou um pouquinho acima. Se for um pouquinho acima, é melhor, porque se você fizer algum erro, alguma coisa, a pessoa vai poder te corrigir. Mas não tem problema se não for, porque vocês escrevem para vocês poderem praticar, tá bom? Mais uma dica aí, muito boa. Agora, vamos lá. Isso aqui eu já falei, orientação, de foto profissional. Então eu acho que vai dar tempo da gente falar disso. Questão do visto que vocês estavam me falando aí. Só mais uma coisinha com os professores. Como o Vitor mesmo comentou ali, os professores são super abertos nessa questão de ajudar. Então, para quem está tendo aula nessa pandemia toda aqui ainda e está querendo tentar alguma coisa na área de engenharia, eu super recomendo que vocês peçam para os seus professores materiais sobre a área que vocês trabalham. Tenta explicar para eles com o conhecimento que vocês têm mesmo. Se for qualquer coisa, mostra fotos e tal. E pede material, porque às vezes eles te dão até exercício. Outro dia eu vi um livro no Lido, coisa mais fofa, que era um livro sobre construção para criança. E aí vem com as fotinhos, com o nome das coisas, que querendo ou não, a gente não sabe, né? Porque não é um assunto que a gente tem na aula. E às vezes os professores têm esse tipo de material para dividir com vocês. Então,
vale a pena, investe no dinheiro que vocês estão gastando, entendeu? Os professores, eles são super abertos para ajudar vocês. E quanto mais informação você traz para a sala de aula, quanto mais interesse você demonstra, mais eles querem te ajudar. Então, eu acho muito válido vocês investirem em perguntar as coisas para os seus professores, para vocês se sentirem preparados para arrasar numa entrevista, tá bom? Fica aí essa dica de ouro que eu tô dando aqui. A foto profissional já falamos. E agora, uma coisa muito importante que eu quero falar, e a gente comentou lá pra cima também, vocês precisam saber, vocês não, nós, porque eu também tô todo dia aprendendo. Nós precisamos saber todas as funções do LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma ferramenta muito importante. E a Camila lembrando aqui. O LinkedIn, ele é seu amigo. Mas você precisa lembrar que ele é um amigo que ele é meio temperamental, assim. Se você não fala com ele com muita frequência, ele te deixa de lado. E isso é ruim para suas buscas de trabalho. Porque o que acontece? Olha, usando filtro, aí põe, encosta o rosto, sai todo o zóio. O que acontece? Se você não tem o costume de usar o seu LinkedIn, as chances de você ser encontrado numa pesquisa de recrutador ou de você ser vinculado com algum tipo de trabalho, ela é muito pequena. Então, é importante que você use o seu LinkedIn. Coisa simples, nem que você entre no seu LinkedIn e manda feliz aniversário para alguém. Acho que até foi aniversário... Foi do Bruno essa semana? Deixa eu ver. Bruno, foi aniversário... Bruno Alckmin é o mesmo Bruno que tá falando comigo aqui? Porque agora eu já tô confusa. Cadê o Bruno? Não, esse é o Bruno Brito, não é a mesma pessoa. Mas entendeu? É legal você dar um parabéns, mas de verdade, tá? Não vai lá só dar parabéns por dar. Você escreve uma mensagem de coração, porque as pessoas gostam de ser lembradas no dia do aniversário dela. Então, dá um parabéns, vê uma postagem de alguma empresa que você goste, curte, compartilha, faz essa movimentação. Coisas legais é você fazer um artigo de algo que você acha interessante publicar, mas lembra de uma coisa: LinkedIn é profissional, não é pessoal. Então, tenta não falar de coisas que possa queimar o seu filme para uma empresa, tá? Isso é muito importante, porque os recrutadores conseguem ver tudo que você curtiu, compartilhou, comentou quando eles fazem as pesquisas sobre os perfis para alguma vaga. Isso daí foi uma coisa que eu ouvi em uma live outro dia. A recrutadora, acho que é Tailane, alguma coisa assim, ela falou isso. Porque os recrutadores têm um LinkedIn completamente diferente do nosso, que é o que eles usam para trabalho. E nessas pesquisas, eles conseguem ver tudo que você curtiu, compartilhou, publicou. Então, é válido você lembrar que isso daí é o seu perfil profissional, tá? Outra coisa, ó, vou mostrar aqui rapidinho o meu perfil do LinkedIn. Deixa eu virar aqui. Que eu comentei. Olha minha fotinho. Ela tá antiga, porque eu tô com o cabelo comprido. Meu cabelo nessa época tava vermelho. Mas tá ali. Tá vendo? A minha carinha de pessoa simpática. E aqui a obra que eu trabalho, uma das obras que eu trabalho. Isso daí foi uma sessão de fotos mesmo, tá, gente? Que a gente tava fazendo pra uma revista. Eu acabei sendo convidada para participar e eu adoro um flash, óbvio que eu aceitei. E aí depois eu peguei as fotos e coloquei uma aí porque eu achei bacana. Então, a questão do perfil de inglês, né? É muito simples, tá, Camila? Aqui, ó, você abriu na sua página principal, você vem aqui em você, e aí você tem a opção Language. Você clica lá e vai te dar a opção de colocar... É aqui? Opa, pera, que eu acho que eu confundi. Não, mas é por aqui sim.
Confundi. Esquece que eu disse. So sorry. Volta aqui. Porque eu já tô com ela aqui. Edit where? Agora eu já fiquei confusa. Alguém me ajuda. Eu não sei mais onde é. Eu vou ter que... Settings and privacy. Camila, não sei onde é. Me dá uns minutos pra eu achar. Gente, ao vivo é assim mesmo. A gente se confunde. Eu fiz esses dias isso. Priscila, eu fiz pra você, mano. Era aqui, era muito simples. Eu acho que é lá mesmo, né? Deixa eu ver. Content language. Ah, tá. Ok, então vamos lá. Abre o meu perfil, como se eu fosse editar. Isso. Aqui é aqui. Isso aqui é que já tá, né, no português e inglês. Tem alguma opção de... Ah, aqui, ó, é isso mesmo. Diogo, muito bem. Eu sabia que era uma coisa simples. Então, aqui o seu, provavelmente, Camila, vai estar só português. Aí você clica nesta bolinha e aí você tem, ó, adicionar outra língua. E aí você escolhe quantas línguas você quiser colocar o seu perfil. Arrasaram, adoro pessoas que ajudam. Muito obrigada por eu não ficar pagando mico aqui, né? Na frente de todos vocês que estão aí perdendo a sua quinta-feira olhando pra minha cara e eu fazendo coisa errada aí. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Ana. Deu certo, deu tudo certo. O que a Camila tá perguntando aqui? Sabe me dizer como funciona o LinkedIn Premium? Sabe se vale a pena usar ele por alguns dias grátis que eles dão? Camila, eu não tenho e nunca usei o Premium. Mas a vantagem que eu vejo do Premium, que eu um dia vou usar, só não usei ainda porque eu não tive tempo, é porque você tem acesso à parte de lectures, né? Você tem acesso a todo o conteúdo de cursos online que eles oferecem. E isso é sensacional, porque pelo pouco que eu já olhei, tem curso muito bom ali que vale a pena fazer. Então, se você tiver com tempo para usar essa ferramenta, né? Usar esse acesso de uma maneira intensa, aí eu recomendo. Recomendo sim. É que eu não quero perder os meus dias gratuitos ainda até eu conseguir ter certeza de que eu vou usar, sabe? E eu tô usando uns outros, eu tô fazendo muito curso online que eu tô achando agora que tá tendo gratuito devido à nossa pandemia. Então, por enquanto, eu tô usando eles. Aí, a hora que eu não tiver mais esses gratuitos online, eu vou assinar, sim, o LinkedIn gratuitamente por 30 dias. E se eu gostar, aí eu vejo quanto que custa, porque eu não faço ideia pra ter depois. A vantagem é essa. Tem uma... que mais que você tem de vantagem quando você tem o Premium? Eu não sei muito bem, não. Eu acho que o principal é os cursos, que é o que me anima, que me deixa aqui, ó, coçando pra fazer. Mas ainda não fiz. Tem mais... Aí, ó, Renata tá na mesma que eu. A Aline falou que os cursos são ótimos, então provavelmente ela já fez. Deu print na tela, Camila? Vai ficar gravada a live, depois você pode olhar de novo, se você ficar perdida. O Jonathan e o Diogo ajudando aí, vocês arrasaram, gente. Tem mais alguma pergunta que eu perdi? Todo mundo já perguntou tudo que gostaria? "15 mensagens para todos antes de adicionar." Como assim, Alves Lisboa? É Matheus? Matheus, Maurício, Marcelo, Marcos, Manuel? Alves Lisboa. Como assim você pode mandar? Ah, mandar mensagem no LinkedIn. Isso é uma coisa importante. Vou aproveitar que ainda temos o quê? 10 minutos.
Quando você for adicionar no LinkedIn, recrutador, Marcelo Alves Lisboa. Quando você for adicionar no LinkedIn recrutador, é muito interessante e muito educado você mandar uma mensagenzinha quando você está adicionando. Então, vamos lá. Será que eu consigo fazer isso agora? Vou tentar achar alguma pessoa aqui. Essa pessoa acabou de me adicionar, então eu só vou aceitar. Mas... aqui, ó. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vou conectar com a Kelly. Ah, Kelly. Aí, apareceu. Não, não apareceu. Como que... ai, gente. Quando você procura aqui o nome das pessoas... Civil Engineers. E eu vou procurar por pessoas. Se você vai se adicionar essa pessoa aqui, ó, Connect. Aqui, apareceu agora. Você vai conectar essa pessoa, aparece isso aqui. ADD a Note. Você escreve uma mensagenzinha, principalmente se for recrutador. Ou se for alguma pessoa que você não conhece. Por quê? Porque ela vai ver você adicionando ela lá e ela vai falar, mano, quem é essa doida aí que tá me adicionando? Por que ela tá me adicionando? Então você manda uma mensagenzinha. Mas não manda uma mensagem falando assim, oi, tudo bem? Me dá um emprego? Que ela não vai nem ler, tá? Você manda uma mensagem assim, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu sou engenheiro civil, trabalhei, meu exemplo, 12 anos no Brasil como engenheira civil e vim para Irlanda em busca de novas oportunidades. Adoraria fazer parte da sua rede de conexão. Desde já, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Beijo. Pronto. A pessoa já sabe o que você é, o que você tá, qual é a sua função e o porquê que você tá ali. Se ela souber que ela tem alguma vaga de engenharia, alguma coisa assim, ela vai dar uma olhadinha no seu perfil, vai falar, deixa eu ver se ela se encaixa com alguma coisa. Se não, tudo bem, mas ela vai saber e você foi educado, entendeu? Só adicionar, normalmente ou eles não aceitam, ou eles só adicionam, mas nem olham seu perfil, então acaba sendo chato. E adicionar pedindo alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Não. Deixa eu ver o que mais. Galera, Bia e todo mundo, alguém conhece algum técnico de segurança do trabalho brasileiro aqui? Não. LinkedIn Premium, você tem destaque com relação aos demais candidatos e você consegue ver quantas pessoas se candidataram para as vagas. Olha aí, ó. Uma informação da Vivian. Fala um pouco da área de qualidade. Vou falar, Paula, mas hoje não dá tempo, porque a gente tem só 6 minutos. Mas tem que ser um pouco mais detalhado, porque a qualidade envolve os technical guidances que eu coloquei o post outro dia. E eu vou trabalhar sobre eles mais intensamente, tá? Sou BIM Manager no Brasil. Isso influencia na hora de conseguir emprego aí? Tenho experiência e especialização comprovada na área. Estela, sim, BIM tá muito em alta na Irlanda, eu acho que no mundo, né? Faz jabá do canal do YouTube. Ah, gente, eu abri um canal no YouTube. Obrigada, Bruno, por lembrar, que conta um pouquinho da minha história de vida. E eu tô postando também as lives lá. Então, se vocês quiserem dividir isso com alguém que não tenha Instagram, mas que vocês acham que vale a pena a pessoa assistir, entra no YouTube e digita Eu Engineer. Não tem o ponto, porque, né, não dá pra pôr o ponto no YouTube, mas Eu Engineer, tudo junto, que vocês vão achar meu canal. Ai, obrigada, Bru, por lembrar. Arrasou. Uma dica. Fiz curso sobre LinkedIn e existe um problema de ter duas línguas. O ideal é ter apenas um perfil, preferencialmente em inglês. Ah, muito importante essa dica. Eu tenho nos dois, mas o principal é o de inglês. Mas tem em português também. Então, mas aí fica uma dica de quem entende. Então, na área de... até certo tempo não era Critical Skills. A área de técnico... Health and Safety. Eu nem sei se é Critical Skills hoje, é? Jonathan tem uma pergunta. Aqui na Irlanda, eles trabalham com o sistema de medidas imperial. Eu vejo muita área medida em square feet, porém distâncias lineares em metros. A gente trabalha tudo com milímetro no escritório onde eu trabalho. Tudo milímetro. Então, 1 metro é 1000 milímetros. Não sei como é nos outros escritórios.
mas os meus projetos são todos em milímetros. Jonathan, sou técnica de segurança do trabalho. A área de planejamento é separada da de custos? Dentro de uma construtora, eu creio que sim. Em escritórios pequenos, acaba sendo meio que tudo misturado. Paula, só para agradecer. Assisti todas as suas lives e gostaria de parabenizar e dizer que você está super, hiper familiarizada com as câmeras. Ai, eu adoro uma câmera. Aquelas que se acham, né? Não, obrigada, Paula. Minha mãe sempre fala, desde pequena, ela fala, ai, não pode ver um flash que tá lá. Mas obrigada por estar assistindo sempre. Eu tô realmente quebrando a minha cabeça para tentar trazer alguma coisa que seja interessante para todo mundo e que eu tenha um pouco de conhecimento e para poder ajudar, né? Como eu falei desde o início, a ideia desse canal, do YouTube, de tudo isso é ajudar. Não só vocês, como a mim também, porque me obriga a pesquisar, a estudar, a aprender mais para poder vir aqui falar. E eu sou sincera, gente, se eu não sei, eu não vou falar asneira, tá? Eu pesquiso e aí depois eu volto com mais calma e eu falo com vocês e a gente bate um papo. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Olha a Lívia aí, a Lívia participou da nossa live semana passada, linda. Eu que agradeço, Bruna. É Marcelo Alves, né? Bruna, Jonathan, Camila, Ciabra Araújo. Obrigada pelas respostas. De nada, espero ter ajudado. De verdade, gente, ó, vai acabar em poucos minutos, eu não sei quanto tempo ainda tem. Então, eu quero agradecer, opa, até gaguejei aqui, ó. Agradecer mais uma vez todos vocês por estarem aqui me ouvindo. Eu espero realmente que essas dicas ajudem. Foram as coisas que eu fiz de coração, assim, eu fiz tudo isso mesmo, mas eu comecei desde 2017. E isso tudo foi bem antes de eu contratar. Comecei em julho de 2017 a procurar e eu arranjei emprego em abril de 2018. Então, assim, leva um tempinho, mas vale a pena. E tenta fazer esse passo a passo. Que vocês tiverem dúvida que eu possa ajudar, contem comigo. Eu não faço análise de currículo, eu não faço análise de LinkedIn, mas eu ajudo, tá? Então, se eu ver alguma coisa assim que pode agregar, eu vou compartilhar com vocês. Mas se vocês quiserem um profissional que faça isso, aí vocês têm que procurar alguém que vai te dar uma orientação mais intensa. A minha é aqui na camaradagem mesmo, amigo, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Então, por isso que eu não ofereço esse tipo de serviço, tá? A minha ideia é ajudar. Eu agradeço, vocês são demais. A Fê aí, ó, mais uma vez aqui com a gente. Paula, sou engenheira civil, queria passar só um visto na Irlanda, mas minha avó não vai gostar muito de você, pois depois das suas informações, quero procurar uma oportunidade na minha área. Não, Paula, divide com ela, sim, ela vai gostar de mim, eu sou legal. Fala pra ela que eu volto todo ano pra visitar minha avó, minha família, tô sempre no Brasil, e se eu puder, eu vou trazer eles tudo pra cá. Esse é meu plano de vida, trazer meu pai e minha mãe pra perto de mim, e minha irmã já tem o passaporte europeu dela lá, a hora que ela quiser, que eu tô fazendo o processo, o da minha irmã e do meu pai saiu primeiro que o meu. Vocês acreditam nisso? Que absurdo! Mas mostra pra ela, sim. Só não mostra o vídeo de eu falando que eu saí da loja pra trabalhar na engenharia, que ela vai ficar desesperada, porque eu trabalhava num sex shop. Vai ter um treco. Que bom que vocês estão gostando. Rafa, Vivian, Renato, gratidão. Elidiane, um beijo enorme no coração de vocês. Tenham um restinho de dia, uma ótima quinta, sexta. Aproveitem o fim de semana e eu vou ver o que eu coloco mais de informação aí pra vocês essa semana, tá bom? Foi um prazer enorme. Agora vai acabar, já tá nos 25 segundos finais. Um beijo e não esquecem de seguir Engenheiros Dublin, Engenheiros Talks e o Vitor Laraski. Vitor Aski. Trilhas de intercâmbio, ok? Procura aí que vocês vão achar e aí vocês já vão podendo se informar de mais coisas. Um beijo. Fiquem com Deus.